Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso resumo da semana do Vem e Segue-me. Esta semana nós estudamos as sessões 71 a 75 de Doutrina e Convênios. Antes de entrar na sessão 71, vamos dar uma geral o que está acontecendo aqui. Joseph Smith e Sidney Rigdon estão trabalhando na tradução da Bíblia. Então, esse é um grande trabalho que eles estão fazendo. Enquanto isso, alguns problemas sérios estão acontecendo em Kirtland por conta de Ezra Booth. Lembra de Ezra Booth? A gente falou sobre ele nas aulas passadas, nos estudos passados. Ezra Booth, ele, só para relembrar, né? Ele era um ministro metodista. E em Kirtland morava essa família Johnson, Elsa Johnson, que tinha um problema no braço. Ela tinha o braço mirrado e ela não conseguia levantar o braço acima dos ombros. Ela tinha muita dificuldade até para fazer as tarefas de casa, estender roupa, era tudo com um braço só. Ezra Booth conhecia e era muito amigo da família Johnson e sabia da dificuldade que Elsa tinha com esse problema. Um dia ela está sentada sozinha num banco do lado da loja de New Whitney, quando Joseph vem e chega até ela e cura o braço dela. E Ezra Booth está perto e vê. Então ele presencia esse milagre e um milagre com uma pessoa que era muito querida para ele. E isso toca o coração dele de tal forma que ele decide então abandonar o trabalho dele como ministro metodista e se unir à igreja. E ele é chamado então para servir uma missão com aquele grupo que saiu de Kirtland e foi para Independence. E ele vai então. Aí começam os problemas. Primeiro que, como ministro metodista, ele recebia um bom salário. Então ele tinha uma vida tranquila, recebia bem, né? tinha prestígio. E de repente ele vai fazer um trabalho voluntário, né? Não vai receber nada por aquilo. Ele é mandado até o Independence, assim como os outros, para ir parando e pregando. Ele não faz isso. Ele desobedece, ele chega lá antes, a gente viu, né, os problemas que aconteceram, reclama muito, tem problema com Joseph, volta rápido para Kirtland. Quando ele chega em Kirtland, então, ele escreve 9 cartas para um jornal local, chamado, o que ele chamou de A Ilusão Mormon. E Joseph, quando leu as cartas, deu outro nome para essas cartas. Ele chamou de Monumento da Iniquidade e Fraqueza de Ezra Booth. Mas essas cartas criaram um problema sério ali. Muitos membros da igreja, né, muitos membros da igreja começaram a se afastar da igreja por conta das coisas que Ezra Booth tinha escrito. Né, o povo da cidade, as pessoas da vizinhança ali começaram a se tornar hostis, né, com os membros da igreja, com Joseph. Se tornaram mais violentas e a perseguir. E o Senhor, então, fala para Joseph que tem que parar o trabalho dele e de Sidney de tradução da Bíblia e dá uma outra designação para eles. Então, essa designação está ali no 71. Então, 71.1, o Senhor fala o seguinte: Eis que assim vos diz o Senhor, meus servos Joseph Smith Jr. e Sidney Rigdon, que em verdade é chegada a hora em que me é necessário e conveniente que abrais a boca para proclamar meu evangelho e as coisas do reino, expondo seus mistérios pelas escrituras, conforme a porção do Espírito e do poder que vos será dada, sim, segundo minha palavra, minha vontade, desculpa. Aí ele diz assim, no 2, pregai por algum tempo ao mundo, nas regiões circunvizinhas e também na igreja, até que vos seja indicado. Então, o que eles deveriam fazer? Deveriam sair para tudo, vão pregar o evangelho, vão ensinar, tanto dentro da igreja, para estancar o problema, para parar o problema, quanto fora, nas regiões circunvizinhas, por conta do estrago que Ezra Booth tinha feito com essas cartas. Interessante que isso remete a gente lá para a alma. Lembra quando a alma vai até os oramitas, né? Fica vê a forma, né? As coisas tão complicadas lá. E ele então sabe que mais forte do que a espada, mais forte de qualquer coisa, é a pregação da palavra do Senhor. Ela tem esse poder, né?
E ele fala lá no 31:5, lá de Alma. Ora, como a pregação da palavra exercia uma grande influência sobre o povo, levando-o a praticar o que era justo, se surtia um efeito mais poderoso que a mente do povo do que a espada ou qualquer outra coisa que lhe houvesse acontecido, Alma, portanto, pensou que seria aconselhável pôr à prova a virtude da palavra de Deus. E ele então sai para pregar. E é isso que o Senhor está dizendo para Joseph e para Sidney. Parem e saiam para pregar, né, o Evangelho. Pelo menos até o tempo que eu determinar. Aí lá no 6 ele diz, pois ao que recebe será dado mais abundantemente. Sim, o poder. É interessante essa coisa de você receber. Você só recebe alguma coisa quando você aceita. Então, para você receber, você tem que dar o aceite, você tem que aceitar aquilo que está sendo dado para você. Se chega um pacote aqui para mim e eu recebo, quer dizer que eu aceitei pegar aquilo para mim. Então, isso é o receber, é quando você diz sim, eu dou permissão para que isso seja dado. E o Senhor está dizendo isso, se você permite, né, que essas coisas sejam ensinadas, então, você vai ter mais abundantemente, vai ser dado mais ainda, né? Poder vai ser dado àquele que aceita receber, àquele que recebe, que diz sim, eu quero, né? Aí o Senhor diz assim, lá para ele, que nenhum argumento, nada vai poder confundi-los, né? Arma alguma que se forme contra vós prosperará. Então, esta é a obra do Senhor. Então, o Senhor estava no controle de tudo. O Senhor estava guiando, levando, e não tinha como não prosperar, né? Então, ele fala isso para eles. Então, fica tranquilo, nada vai prosperar. E se contra vós algum homem erguer a voz, em seu próprio e devido tempo será confundido. Portanto, guardai os meus mandamentos. Então, qual é a arma que melhor para ser usada contra esse tipo de coisa? Pregação do Evangelho, guardar os mandamentos. Então, pessoas que guardam os mandamentos, que são fiéis e falam do Evangelho, conseguem confundir as pessoas. Às vezes, não na hora, mas no devido tempo, elas serão confundidas, né? O que a gente não pode fazer é confundir pessoas que são contra a igreja com inimigo, achando que eles são inimigos, porque eles falam contra a igreja e pregam contra a igreja, eles são nossos inimigos. Eles não são inimigos. O inimigo é um, que é o adversário. Então, esse é o inimigo contra quem nós lutamos, né? Essas pessoas um dia vão entender, se elas pregam agora contra a igreja, se elas perseguem a igreja um dia, elas serão confundidas. O Senhor vai mostrar, porque nada vai prosperar, nada contra a igreja vai prosperar, porque é a igreja dele, né? Mas não são nossos inimigos. O nosso inimigo é um, que é o inimigo de todos, que é o adversário, Satanás, né? Então, o Senhor fala, guarda os mandamentos, prega, guarda os mandamentos, deixa o resto por minha conta. Então, é isso que acontece então na sessão 71. E é o que Joseph e Sidney vão fazer. Então, eles param a tradução para poder cuidar desse problema agora, tentar consertar o estrago feito por Esdras Bus. Aí, na sessão 72, que é uns dias depois, o Senhor então dá outra revelação, dizendo que está na hora de chamar um novo bispo. Então, um novo bispo, um bispo em Kirtland, já que tem um bispo em Sião. Então, até agora a igreja tem um bispo só, que é o Edward Partridge. Agora está na hora de ser chamado um outro bispo. E vai ser escolhida uma pessoa maravilhosa como bispo. Então, vamos ver o que o Senhor fala ali, no 3, 72, 3. Em verdade, nisto procedeste sabiamente, pois o Senhor requer que todo mordomo preste contas de sua mordomia, tanto nesta vida como na eternidade. Vai prestar contas da mordomia para quem? No 5, em verdade vos digo, os eldres de minha igreja nesta parte da minha vinha prestarão contas de sua mordomia ao bispo, que por mim será designado nesta parte da minha vinha. E quem vai ser esse bispo designado nessa parte da minha vinha? No 8, e agora em verdade vos digo, meu servo Newell Whitney é o homem que será designado e ordenado para esse poder. Então é chamado esse irmão Newell Whitney, que tinha essa loja
né? E é uma coisa interessante a maneira como eles conheceram a igreja e entraram para a igreja, e foram fiéis até o resto da vida, né? O neto se tornou apóstolo, é família fiel. É, é, ele e a esposa dele, a Elizabeth, ela cresceu numa família que não era religiosa. Achavam que ela tinha que tocar a vida dela sem religião nenhuma. Mas ela sempre teve esse desejo no coração de seguir uma religião, de ter o Espírito Santo perto dela. Quando ela casa com Neil, ela diz isso para ele, o que ela queria. Ela gostaria de ter uma religião, de ter o Espírito Santo sempre perto dela. E eles começam a orar sobre isso, né? Como é que eles poderiam fazer para ter o Espírito Santo com eles e tudo. E uma noite eles ouvem uma voz, está lá no livro Santos, dizendo o seguinte: preparem-se para receber a palavra do Senhor, porque ela está chegando. E eles estão lá aguardando, mas ela estava tão ansiosa que ela queria uma religião, que ela então entra para aquele grupo do Sidney Rigdon. Lembra que Sidney Rigdon tinha uma congregação e tudo, né? Até que Parley P. Pratt chega lá e converte Sidney Rigdon e essa congregação toda deles, inclusive os Whitney. Só que muita gente se batizou em Kirtland, mas não formou liderança ali, né? Os missionários ensinaram, batizaram e passaram, eles continuaram o caminho deles. E as pessoas começaram a viver o evangelho, cada um à sua maneira. Então, umas coisas esquisitas, estranhas aconteciam lá, cada um entendia de um jeito. E muitas pessoas acabaram se afastando por conta da maneira que as pessoas demonstravam que tinham o Espírito Santo com elas, mas não os Whitney. E eles continuaram orando para que o Senhor esclarecesse as coisas para eles, né? Desse de alguma forma ajuda para que eles pudessem entender como praticar aquela religião que eles tinham escolhido. Aí um dia, esse Neil Whitney está na loja dele, Joseph Smith chega e entra e fala o seguinte: Neil Whitney é o homem que eu estou procurando. Aí o Neil Whitney responde para ele assim: você leva vantagem sobre mim. Eu não saberia chamá-lo pelo nome como você fez comigo. Aí então Joseph se apresenta: eu sou Joseph, profeta. Você pediu em oração que eu viesse até aqui. Pois bem, o que você quer de mim? E assim então começa a história dessa família Whitney. Eles recebem o profeta em casa. A Elizabeth se torna a melhor amiga de Emma. Inclusive, me parece que ela, quando a Socorro vai ser formada, Elizabeth Whitney vai ser uma das conselheiras de Emma. Se tornam muito amigas, é um grande apoio a Emma e Joseph ali. E é esse homem, né, fiel, que é chamado como bispo de Kirtland. Então, ele tinha as responsabilidades dele. Então, qual era o chamado do bispo nessa época? Era um chamado de cuidar das coisas temporais, né? Ele tinha que cuidar do armazém, eles tinham esse armazém do bispo, que recebia as doações, né? Recebia doações em espécie, e dinheiro, assim, e comida, e galinha, e que eles tivessem lá para dar porco, e eles levavam para o armazém do bispo. E o bispo, então, era o responsável por distribuir aquilo entre as famílias que precisavam, ajudar os irmãos que tinham designação de ir para a missão. Ele simplesmente deixava a família ir para a missão. E a família ficava lá, precisava de suporte. Então, era o bispo responsável por fazer todas essas coisas, né? Então, através desse armazém que eles tinham, onde eles guardavam tudo, e era feita, então, a distribuição. Mandava as doações também para o bispo lá de Sião, para que ele também cuidasse das coisas lá. Era um trabalho, assim, de administrar, bem administrativo mesmo, né? Hoje o bispo tem outros chamados, né? Recentemente, o bispo recebeu a incumbência, né, de cuidar da juventude. Então, essa é a prioridade do bispo, cuidar dos jovens, né?
para que ele cuide dos jovens, né? O que ele faz? Ele vai no armazém dele, que não tem mais lata de arroz, não tem mais pacote de arroz, lata de ervilha, de milho, nada. Mas tem gente, né? Tem pessoas da ala nesse armazém dele que ele pode contar para ajudar a fazer o trabalho da ala, enquanto ele cumpre a designação que só ele pode fazer. Então, tem algumas coisas que só o bispo pode fazer. Então, ele tem o manto, ele tem as chaves para fazer aquilo, ele é o juiz de Israel, é dele essa designação, né? Mas existem algumas outras coisas, aliás, muitas coisas, que a presidente da Sociedade de Socorro pode fazer, o presidente do quórum pode fazer, né? Então, e essas pessoas estão ali, né, como se fosse um armazém de pessoas com quem o bispo pode contar. Então, um talento de um irmão, às vezes um problema na ala, que de repente um irmão da ala pode ajudar naquilo, né? Então, o bispo pode ir lá designar, esse irmão vai fazer isso, esse aquilo, essa irmã vai ser chamada para isso, aquele irmão vai ser chamado para aquilo. E ele pode contar com essas pessoas para ajudá-lo, né, nesse trabalho grandioso de fortalecimento dos membros da ala e tudo, né? Mas isso precisa de apoio, precisa de ajuda. O trabalho é uma responsabilidade enorme, né? Mas aqui ele vai falar o seguinte, lá no 25, e agora eis que isso será um exemplo para todos os ramos da minha igreja, em qualquer terra em que forem estabelecidos. Então, dali para frente, mais bispos iriam ser chamados, assim como é hoje. Cada região de uma cidade, um local, tem uma ala, tem um bispo designado para cuidar daquela ala. E isso é maravilhoso a gente ter um bispo, né? E saber que ele está ali para cuidar das coisas da ala e cuidar de nós, e muitas vezes cuidar de nós através dessas ajudas, né? Desses braços que ele tem, que é a presidência de socorro, o presidente do quórum, que estão ali para auxiliar o bispo nesse trabalho grandioso que ele tem para fazer, né? Só dar uma lidinha numa carta escrita pelo elder Orson Whitney. Orson Whitney, ele era neto de Neil Whitney e ele foi do Quórum dos 12. E ele falou do vô dele. O irmão Neil Whitney, ele se tornou mais tarde o bispo-presidente da igreja e serviu como bispo-presidente até morrer. E ele fala do vô dele, ele fala de como foi isso. Ele diz assim que Neil Whitney, cambaleando sob o peso da responsabilidade que estava prestes a ser colocada sobre ele, disse ao profeta: Irmão Joseph, não consigo ver um bispo em mim. Não, mas Deus podia ver isso nele. Ele era um bispo por natureza, um homem de negócios de primeira classe. Provavelmente nenhum outro ordenado para esse importante cargo, bispo, presidente da igreja, foi melhor qualificado do que Neil Whitney. Mas ele não conseguia ver isso e encolheu-se diante da responsabilidade. O profeta respondeu: Vá e ore ao Senhor sobre isso. E Neil perguntou ao Senhor, e ele ouviu uma voz do céu dizendo: Tua força está em mim. Isso foi o suficiente, e ele aceitou o cargo e serviu fielmente até o final de seus dias, um período de 18 anos. Então tá aí, esse bispo maravilhoso, né, que foi Neil Whitney, chamado aqui na sessão 72. Muito bem, vamos para a sessão 73 agora. Sessão 73, Joseph, então, ó, já passaram praticamente 40 dias desde que o Senhor falou para eles pararem a tradução da Bíblia, e o Senhor diz agora volta, vão voltar ao trabalho. Então ele fala assim, ó, lá no me conveniente que eles continuem a pregar o Evangelho. Então todo mundo, as pessoas designadas vão continuar a pregar o Evangelho. Em verdade vos digo, meus servos Joseph Smith Jr. e Cindy Reed, que é preciso traduzir outra vez. E se for prático pregar nas regiões circunvizinhas até a conferência, e depois disso é preciso continuar o trabalho da tradução até que esteja terminado. Estava vendo essa palavra prático. O que significa prático? Se for prático,
prega nas regiões circunvizinhas. Prático, deixa eu até mostrar aqui. Prático quer dizer uma coisa realista, uma coisa possível. Então é isso que o Senhor está dizendo, olha, vocês vão voltar a traduzir. Se for possível, prega nas regiões circunvizinhas até a conferência. Depois disso, vocês vão só traduzir, né? E muitas vezes acontece isso, né, e que isso sirva de modelo para os elders, né? Então, isso significa o quê? Que você faz o possível que você pode fazer, né? Então, muitas vezes, não é possível, a gente gostaria de se dedicar, eu adoraria fazer só as coisas da igreja, né? Todo dia, o dia inteiro, me preocupar só com isso, não ter que me preocupar com outras coisas. Mas o Senhor sabe que a gente tem um monte de tarefas, uma porção de responsabilidades, que muitas vezes não dá para você se dedicar como você gostaria, né? Então, ele fala, ó, então, se for prático, se for possível, você faz, né? Se não, você tem as outras coisas, o Senhor entende isso, que existem outras coisas que precisam ser feitas, né? Então, ele reconhece todo o esforço que a gente faz, porque ele sabe como é que a nossa vida é corrida e muitas vezes não dá para fazer como nós gostaríamos, mas a gente faz o melhor que nós podemos, né? Porque assim o Senhor vê isso, né? Faz o que é possível ser feito, né? E vamos em frente. E as bênçãos vão vir, né? O Senhor ama o esforço, então qualquer esforço ele reconhece e nos abençoa por aquilo que a gente está fazendo. Bom, vamos agora lá na 74, que ela está ligada à tradução da Bíblia. Então, Joseph e Sidney voltaram a traduzir a Bíblia e eles veem lá um versículo de 1 Coríntios 7,14, que fala o seguinte: pois o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os seus filhos seriam imundos, mas agora são santos. Aí Joseph fala, peraí, o que está falando aqui, né? Lá no 7 o Senhor fala, ó, isso é que as escrituras significam. Então, o Senhor vai esclarecer o que é. Então, ele está falando de algumas coisas. O versículo 13, que é um antes desse aqui, o apóstolo Paulo está falando para eles que se o marido... vou até ler, é interessante isso aqui. Está dizendo aqui, ó, 13. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Não é não o deixe, não deixe que ele habite com ela, que ele fique, que manda ele embora, não é isso. Ao contrário, não deixa ele, né? Não o abandone, é isso que ele está falando. Por que não abandonar? Porque o marido descrente, ele é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. Então, a gente tem visto isso na igreja, né? Mulheres muito fiéis, que o marido decide se afastar da igreja. Mas eles vivem bem, eles se amam, eles se dão bem. Então, o que ele está falando aqui é que o exemplo dela, né, o viver justo dela, santifica o marido, que está ali vendo. Então, ele não está indo na igreja, mas ele está vendo a mulher digna que ele tem, está sendo abençoado pelo espírito que ela traz para o lar e vice-versa, né? O marido cuja esposa não quer mais ir para a igreja, ele santifica a esposa ao ir para a igreja, a guardar os mandamentos, a guardar os convênios, ele traz o espírito para o lar e ela é abençoada por esse espírito, né? Então o Senhor fala, fique ali, né? Porque o que é descrente é santificado por aquele que é crente. Mas o que Joseph estava mais preocupado era com essa última parte aqui, que era assim, ó, e os seus filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, o que é isso? Ele está falando aqui da circuncisão. Ele explica aqui nessa escritura, né? Para o judeu, a circuncisão era como se fosse um batismo, né? Para você ser salvo, você tinha que passar a ser circuncidado. Então, isso era... E o Senhor está dizendo que não. A circuncisão, ela não traz a salvação. O que traz a salvação é o batismo, né?
mas as criancinhas não precisam de batismo. Então, aqui, ó, mas agora são santos. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é que as crianças não precisam de batismo, até que elas alcancem a idade da responsabilidade. Então, não é a circuncisão que vai salvá-los, ou que vai deixá-los imundos. Então, ele fala, não é para ficar falando que criança é imunda. Não, as crianças são salvas, né? E o que salva é o batismo, não é a circuncisão. Então, é isso que ele tá explicando aqui. Ele fala ali, ó, mas as criancinhas são santas, sendo santificadas por meio da expiação de Jesus Cristo. E é isto o que as escrituras significam. Mais tarde, Joseph vai ensinar que aqueles pais que perdem os filhos pequenos, né, vão ter a bênção de criar os seus filhos. Então, essas crianças que morrem pequenas, né, elas estão salvas, elas não precisavam dos testes dessa vida, não precisava disso. Mas elas vão ter o privilégio de ter experiências como o pai e a mãe, de ser nutrida, de ser educada, de ser criada por pais amorosos. Olha que bênção, que bênção. Isso por conta da expiação de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, né? Muito bem, agora vamos para o último, então. 75. A seção 75, ela é, assim, designação missionária, né? As duplas, para onde eles vão. Aqui ele fala, ó, vai para o leste, vai no oeste, vai no sul. O Senhor mandando os missionários para todo lugar. E ele começa dizendo, e lá no 3, e eis que vos digo, será minha vontade irdes sem demora, e não serdes ociosos, mas trabalhardes com toda a força, levantando vossas vozes, como que com o som de uma trombeta, proclamando a verdade, conforme as revelações e mandamentos que vos dei. E assim, se fordes fiéis, sereis carregados com muitos molhos e coroados com honra e glória, e imortalidade e vida eterna. E lá no 10, orando sempre, para não desfalecerem, e se assim o fizerem, estarei com eles até o fim. E o Senhor então designa aqui vários missionários. Mas acontece uma coisa interessante aqui no comecinho com William McLellan. Ele tinha sido chamado para servir no leste. E o Senhor muda o chamado dele. Fala, não, você não vai mais para o leste. Eu revogo aquilo e estou mandando você para o sul. E a gente viu muito disso acontecer nessa pandemia, né? De missionários que tinham sido chamados para um lugar e, de repente, ter que servir em outro por conta da pandemia. Né? Muitos missionários que foram chamados para servir fora do seu país de origem tiveram que voltar e servir mais pertinho de casa, porque não podiam ir para aquele lugar que eles tinham sido chamados primeiramente. Mas o Senhor fala, não vai ser chamado aqui, mas você vai ser chamado para esse lugar aqui. Então, na realidade, não importa onde você serve, mas como você serve. E ele, então, é chamado aqui para ir para o sul. E aqui, vários desses missionários que são chamados vão se tornar depois membros do Coro dos 12. Então, essa experiência deles de pregar o Evangelho, né, fortaleceu, ensinou, deu experiência que eles precisavam para, então, depois servir como apóstolos. E então, tem vários deles aqui. E ele fala ali no 24 que vos digo que é dever da igreja ajudar a sustentar e também sustentar as famílias dos que são chamados e precisam ser enviados pelo mundo para proclamar o evangelho ao mundo. Então, nessa época, agora os rapazes e as moças que saem para a missão são solteiros, né? 18, 19 anos estão indo para a missão. Essa época eram pais de família, deixavam a esposa, os filhos, e iam servir por 3, 4, 5 anos, ficavam fora de casa, né? Às vezes 3 anos fora de casa. E a igreja, então, dava o suporte e sustento para essas famílias. Hoje nós também podemos fazer isso, a gente faz isso, né? De dar suporte para os missionários, para as famílias dos missionários, a gente dá almoço para os missionários. Então, muitas vezes na ala, quando um missionário vai sair, a gente se junta, ajuda no enxoval que ele tem que levar, né? Isso faz parte de apoiar toda essa obra do Senhor. E a gente tem a oportunidade de fazer isso, que já foi designado em 1932, e a gente continua fazendo, e é uma bênção. É isso então, irmãos, essa é as sessões dessa semana. A semana que vem, eu adoro, estou animadíssima com a sessão 76,
que também é resultado da tradução da Bíblia, né? Joseph está lá traduzindo, chega numa escritura de João e tem essa visão perfeita que a gente vai estudar na próxima semana. Então, boa semana para todo mundo. A gente se vê na próxima. Abraço. Tchau, tchau.